E do que está acontecendo, né? A imprensa chamando aí políticos, especialistas, diversas figuras voltadas aí para a questão de segurança pública. Derrite, que eu não sei se já foi exonerado, mas deve ser exonerado, não porque não está fazendo um bom serviço, mas porque ele vai relatar o projeto de lei que iguala essas facções, Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, a grupos, né, terroristas. E ele vai estar indo lá para a Câmara para estar relatando. Enquanto isso, ele foi lá, o WW, a turma da CNN, ele até vai falar sobre essa questão, esse projeto, vai falar inclusive também sobre a questão da saidinha. E isso aqui é um daqueles grandes momentos que só reforça, né, de que lado está a imprensa brasileira em sua grande maioria. Dessa vez não dá para falar que é toda, porque ao longo do dia de ontem tivemos alguns posicionamentos que chamaram a atenção. Não por parte da CNN. Mas vamos lá, vamos aqui ouvir primeiro o que o Derrite foi lá falar, né, pra turminha. Primeiro eu vou ler o que a Tsuko falou, que aí vai dar um contexto melhor. O WW dificilmente contesta convidados. O WW não programa. O William Vac normalmente é mediador. Tenta ficar de boa com todo mundo, no máximo ele corta quando o cara tá falando demais. Mas contestar não. Sejam eles políticos ou não, bastou o Derrite falar que esquerda e direita, de modo geral, não compactuam da mesma visão de mundo na área de segurança pública para a bancada perder, no mínimo, o véu da isenção. São, porque você disse, são visões de mundo antagônicas. O problema da segurança pública no Brasil é a impunidade. A impunidade gera reincidência. E por que ambas elas existem até hoje? Porque se você condenar um criminoso a 10 anos de prisão, como foi o caso da Suedna, conhecida como Manhã do Crime, uma das mandantes, aí, o principal mandante da morte do ciclista Vitor Medrado, em 2022 ela foi condenada a 10 anos e 9 meses de reclusão. Ou seja, em 2022. Se o nosso país fosse um país sério, ela estaria presa até 2032. Só que 2 anos depois, em 2024, ela estava na Paraisópolis, sendo a grande fomentadora desses assaltos. Mas, Derrite, veja, quando você disse, quando eu lhe perguntei se essas divergências políticas são insuperáveis, a sua resposta foi, são insuperáveis. São. Porque você disse, são visões de mundo antagônicas. Na sua descrição, tem uma visão de mundo de esquerda que considera que o bandido, no fundo, é uma vítima da sociedade. E tem uma visão de direita que faz uma referência muito incisiva à aplicação da lei, portanto, da punição. É um pouquinho esquematizado, mas você é político, isso aí faz parte do jogo, a gente entende. Não é porque ele é político. Isso é o mundo real. É o que vocês podem ver dia sim, dia também. William Vac está onde está, porque vocês devem lembrar que ele era jornalista da Globo, apresentava o Jornal da Globo lá, quase meia-noite, ou era meia-noite que começava, e foi demitido depois de uma fala racista. Esse é o William Vac. Foi contratado para ser um dos grandes, né, jornalistas da CNN, um dos grandes bastiões, pelo Rubens Menin, um empresário que se mostra 100% aliado ao petismo, já que a MRV, sua empresa de construção, eu acho que conseguiu assim, trabalhar bem e colher muitos louros por conta do Minha Casa Minha Vida. Tem que pontuar as pessoas. Porque não dá pra ficar bancando isenção nesse momento, né? Tem que deixar bem claro quem é quem, né? Ainda mais quando a gente tá diante de algo que é óbvio. A esquerda, sim, em sua maioria, assim, mais de 90% acha que bandido é vítima da sociedade. E quando mais de 90% de um grupo acha isso, você pode falar que a opinião do grupo é essa. Porque os outros 10% são exceção. Não é a regra, não é a normalidade. Normal, inclusive, é um termo utilizado na estatística. Normal. É a coisa que mais se repete, né? Então, assim, pelo amor de Deus, William Vac. Pelo amor de Deus. Não tira as pessoas de idiota. Aí o Derrite vai responder. E o Caio Junqueira vai levantar uma bola que eu acho que ele não esperava a resposta que o Derrite ia dar. O problema é outro, na minha opinião. É que se não houver um esforço de superar essas visões de mundo, nós vamos estar daqui um ano discutindo a mesma coisa, enxugando gelo. Por que isso é insuperável? Porque tem que partir do governo federal. Como eu falei pra você. Mas então você está abdicando da tua participação? Não, se eu for... Você tá abdicando sua participação? E o Derrite falou que isso depende do governo federal. Se ele... Olha só, o Derrite tá falando que pra direita, bandido é um bando de gente que tem que ser punida, vamos botar assim. E a esquerda que acha que bandido é vítima. Não tem que superar isso. Superar o quê? A direita tem que superar o quê? Deixar de achar que bandido é bandido? Superar pra o quê? Encontrar o meio termo? É o quê? Meio bandido? Como é que funciona isso? Vai superar pra onde? Quem tem que superar a visão romantizada, bocó, que não leva a lugar nenhum, é a esquerda. É a esquerda que tem que superar a sua visão. A direita não tem que fazer nada. Se você tá certo, você não tem que mudar. Tem que parar com esse papo maluco. Se você está certo, você está certo. Quem tem que mudar é quem tá errado. Aí vamos pro Caio Junqueira. Chamado, eu vou participar com o maior prazer. Eu faço isso. Você tá parecendo o Trump e o Lula. Se ele me chamar, eu vou. Não, como é que eu vou chegar pro ministro da Justiça e Segurança Pública e falar, eu quero dar minha opinião? Se ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública... A câmera é sua. Mas isso eu venho falando. As minhas críticas são construtivas. Tem outro ponto. O Congresso é um Congresso à direita. Todos os congressos nossos são à direita. Esse projeto seu é articulado com a Frente Parlamentar de Segurança Pública. Ou seja, vocês conseguem, por exemplo, mexer na lei de execuções penais para endurecer a punição, para deixar o bandido mais tempo na prisão, via Congresso Nacional, independentemente de uma articulação que venha do Executivo, não? Sim, é o que nós estamos fazendo. Foi o que eu fiz para aprovar o fim da saída temporária de preso. Que o atual governo federal vetou o projeto. 5, 6 anos de articulação, o presidente da República vetou o projeto. Então, é exatamente isso. É a explicação dessa visão de mundo antagônica. Aí eu vi o Caio Junqueira. Não, mas vocês, o Congresso, na direita, vocês não podem fazer por vocês mesmos, então, para que esperar o governo? Ele falou, não, mas foi o que a gente fez. A lei da saidinha, por anos trabalhando com a lei da saidinha. Aí nós, do Legislativo, aprovamos. Aí chegou no Lula e o Lula vetou. Então assim, o Congresso faz a sua parte. O Congresso mais à direita faz a sua parte. Agora o governo Lula, né, tem um problema aí na hora de você tentar avançar com leis que dificultam a vida
do direito humanos. Aí chegou no Lula e o Lula vetou. Então assim, o Congresso faz a sua parte. O Congresso mais à direita faz a sua parte. Agora o governo Lula, né, tem um problema aí na hora de você tentar avançar com leis que dificultam a vida do direito humanos. Essa daqui é melhor. Essa daqui é melhor, sabe? Assim, você vê que é o dinheiro falando mais alto, é o próprio salário falando mais alto. A pessoa abdica do seu próprio ser, da sua própria capacidade de raciocínio. Você sabe que é o Rodrigo Pimentel, né? Era do BOPE, escreveu lá o livro, foi inclusive utilizado, ajudou também a fazer o filme Tropa de Elite. Alguns dizem que até que o Capitão Nascimento meio que foi baseado nele. Como é que eu vi essa linda participação? E ele, obviamente, né, é uma ótima pessoa para ser entrevistada, porque ele sabe lidar com o jornalismo nacional. Essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... Civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando de bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados, mas... Aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, aqueles bandidos no chão, fardados... Perdão, a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Sem problema, tá ok? A pessoa não consegue opinar diante de criminosos armados, camuflados, né, roupa para combate. Ela não sabe afirmar se são civis ou bandidos. E aí, numa lógica que eu pretendo fazer ao longo de todo o vídeo, mostrar, né, os contrapontos. Enquanto a senhora Débora não consegue identificar se são civis ou bandidos, para minha surpresa, a Globo trazendo imagens para as pessoas. Que é um vídeo, que tem várias. Começa com essa. Imagens da polícia mostram o momento em que homens fortemente armados, se reuniam no alto do Complexo da Penha usando roupas camufladas semelhante às de policiais e militares. A equipe da TV Globo esteve no local depois do confronto e registrou diversas peças de uniforme espalhadas pelo chão. Outras imagens mostram pessoas retirando essas roupas de corpos que foram enfileirados em uma praça da região. E aí, Débora? Civil é bandido? E aí, tia? Vai voltando. A própria CNN, não a Débora, publicou essa matéria. Tribunal do CV. Entenda como a facção tortura moradores em comunidade do Rio de Janeiro. Civil é bandido? Aí o João pergunta, né? Cadê a ONU? As ONGs, né? Do Direitos Humanos, os blogueiros da mídia militante, os ministros falastrões do Supremo e a cambada petista nessa hora. Veja só, né? Fui lá ler essa matéria na íntegra, é bem curiosa. O subtítulo é, né? Denúncia do Ministério Público revela o uso de extrema violência e tortura do Comando Vermelho contra moradores do Complexo da Penha. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da GAECO, apresentou uma denúncia detalhando o funcionamento do CV no Complexo da Penha. O documento serviu como ponto de partida para a mega operação policial que deixou 121 mortos nessa terça. A investigação, baseada em afastamento de sigilo de dados telemáticos, expõe o uso de tribunais de tráfico e a prática de tortura contra moradores, pessoas comuns, gente como vocês, e opositores para manter o controle territorial. Não é ninguém, gente, envolvido com nada. Às vezes é o cara que não quer sair de sua casa. A casa é do cara, o cara não quer sair. E às vezes o cara do tráfico quer por alguma razão. Ou sei lá, às vezes não paga a taxa para sobreviver, sabe? Porque tem várias taxas, né? Aí tá errado. Pessoas comuns. Entre os denunciados por esses atos está Juan Breno Malta Ramos, vulgo BMW, que como liderança da facção orienta a prática de punições e tortura. Ele é acusado em parceria com Carlos da Costa Neves, vulgo Gardenal, constranger pessoas, arrastando-as amarradas e sem roupa por uma via pública, causando intenso sofrimento físico para obter declaração de interesse da facção. Em vídeos anexados ao processo, o autor das torturas chegou a fazer piada do sofrimento da vítima. Em outro registro, apresentado na denúncia do Ministério Público do Rio, os faccionados conversam sobre tortura de uma mulher classificada como brigona. Os traficantes estabeleceram que ela seja introduzida a uma banheira de gelo como forma de punição após desentendimentos em um baile funk. Outro soldado do tráfico, Fagner Campos Marinho, vulgo Bafo, também foi denunciado por agredir e torturar uma vítima, questionando se o indivíduo quer morrer logo. A vítima aparece agonizando e pede para o criminoso encerrar o ciclo de agressões, culminando com a própria morte. Mas a Débora, jornalista da CNN, não sabe identificar se são civis ou bandidos.